A paz do Senhor, juventude, tudo bem? Estamos aqui com o primeiro podcast da Umadem, a Umacast. Estamos aqui com ele, um convidado, ele que é pastor, é servo, é teólogo, estudioso da palavra, além de um grande amigo da Umadem. Estamos aqui com o nosso pastor ilustre, pastor Jorge Lucas. Meu pastor, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe o senhor. É uma honra muito grande para mim estar nesse primeiro podcast, estar aqui junto com o senhor, aprendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais de quem é o pastor Jorge Lucas. Cara, que honra, Vitor, poder estar aqui contigo, poder estar aqui com vocês. É uma satisfação também, a recíproca é verdadeira. Já sou quase membro, né? Da Umadem. Já é membro. Só falta se mudar para cá. Maravilha. É uma alegria poder estar com vocês, poder servi-los nesse primeiro podcast da Umadem. Deus abençoe. Amém, meu pastor. Meu pastor, estamos aqui, né, com a curiosidade de conhecê-lo. Quem é o pastor Jorge Lucas? Essa é uma pergunta que eu considero difícil de responder, né? Quem somos nós, afinal de contas? Bem, eu hoje sou pastor na Assembleia de Deus de Coraci, sou pastor auxiliar ali, sou supervisor da área 32. Desculpa aí. Professor também de teologia no INCIT, que é o Instituto de Ciências Teológicas e Humanas da Assembleia de Deus, e também marido da Márcia, e esse cara que está aqui hoje com vocês. Meu pastor, sabe que, como eu disse antes, assim, estar na presença de um grande servo, a qual nós admiramos não só pela humildade, mas sim pelo conhecimento que tem. Nós queremos saber, assim, como foi assim que o senhor descobriu lá o seu chamado, como foi aquele divisor de águas do seu chamado. Bem, assim, Vitor, quando eu me converti, acho que eu tinha uns 19 para 20 anos, né? E eu me lembro que me deram uma Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia. E assim, eu lia muito, entendia bem pouco, mas à medida que eu ia lendo, eu gostava de falar sobre aquilo que eu lia. E conversava com as pessoas, e sem saber, eu já estava pregando para elas. E isso foi gradativamente aumentando. E eu comecei a receber oportunidades em cultos para dar uma palavra, né? E a gente, novo convertido, aproveitava essa oportunidade para pregar. Os pregadores talvez até ficassem com raiva na época, mas eu percebi que eu gostava de fazer aquilo. E cada vez que eu fazia aquilo, eu me alegrava. Então, isso gradativamente me fez entender que esse era o meu chamado, sabe? Entendi. E as profecias também me ajudaram muito a entender isso. Assim, muitas pessoas foram usadas por Deus para dizer que Deus ia me usar nessa área. Assim, na época eu ficava... Como? Né? Mas Deus é Deus, Ele cumpre. Casa, né? A gente tem muito isso, né? E meu pastor, Deus cumpre. Aí vem aquela situação, que nem você falou, que você gostava, né, de pregar ali, tinha uma oportunidade, nunca nenhum dirigente, um pastor chegou assim, uma saudação, não é uma pregação. Eu tive algumas pessoas que me orientaram nesse sentido, aí gradativamente a gente foi se adequando, né? Porque o culto tem uma liturgia. Sim, senhor. Né? Então gradativamente a gente foi aprendendo. Meu pastor, eu tenho várias pessoas hoje, eu sempre falo que eu vim ser, tipo, crente mesmo, cristão, já quando vim conhecer mesmo a palavra, porque eu nasci no berço evangélico, legal, graças a Deus, só que nunca, tipo, vivifiquei aquilo que era para ter vivificado. Então, eu dei uma de filho pródigo, né, meu pastor, na época que eu tive... Saiu da casa do pai. Fui visitar, assim, não fiz muita coisa porque, tipo assim, Deus, quando nos escolhe, ele cuida dos seus, né? Aleluia. E eu voltei para casa e foi quando eu decidi mesmo, eu disse, eu não quero ser só apenas um membro, eu quero fazer algo para ti, Senhor. Então, hoje, conhecendo, eu tenho, tipo, várias pessoas como referência para mim. O senhor é um deles, junto com o pastor Anso. Obrigado. E o senhor teve alguma inspiração ministerial? Várias, né? Uma delas é o próprio pastor Anderson, que você acabou de citar. Admirava o pastor Anderson, era um pregador já bastante requisitado aqui no nosso estado e também a nível de Brasil. E até que um dia eu tive a oportunidade de viajar com ele para atender uma agenda. Nossa, se eu já admirava ele como pregador, admirei mais ainda enquanto pessoa, piedoso, fervoroso.
E eu tive a felicidade, sabe, Vitor, de conhecer muitas pessoas assim. Pessoas que não apenas eram instrumentos de Deus, não apenas eram usados por Deus, mas eram pessoas de caráter. E isso me marcou muito, sabe? Me mostrar que eu não posso ser apenas um artista no púlpito, eu não posso ser apenas um pregador que prega bem, não, eu preciso ser um homem de Deus. Eu acho que isso foi muito importante para mim. E eu sempre gostei de ler Provérbios, e Provérbios capítulo 13, lá no versículo 20, diz que aquele que anda com sábio se torna sábio. Então isso, Vitor, é muito importante. Nós andarmos com pessoas de Deus e gradativamente essa comunhão vai nos transformando, fazendo com que a gente fique parecida com elas. Entendi, meu pastor. Pois é, porque assim, eu, quando aceitei um cargo, fui convidado pelo pastor Anderson, eu sempre olhei ali para a diretoria ali da Almaden, eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou o menor da casa ali. O pastor, quando eu vi ele pregando, tipo lá em Camboriú, nossa, aí eu tremi na base, mas hoje eu tenho, graças a Deus, ele abriu portas assim, para conhecer servos abençoados que nem o senhor, vários outros, e isso é muito importante, essa amizade, vem dizer que o salmista Davi fala, né, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, isso é muito importante. E a gente aprende, né, Vitor, uns com os outros, né, você vai perceber em alguém, por exemplo, uma ênfase na oração. Tem pessoas que têm esse hábito, né, de buscar a Deus constantemente em oração. Outras pessoas você olha e você percebe uma dedicação mais no estudo e você aprende também. Outra pessoa, a humildade. Então, com cada pessoa nós vamos aprendendo alguma coisa. Um pouquinho, né? A gente tira uma referência um pouquinho de cada um. Pastor, eu lembro a primeira oportunidade, o senhor falou de oportunidade, que o senhor ia dar para uma palavra. Nossa, eu lembro que a minha primeira oportunidade já foi ao contrário. Eu só falava, Senhor meu pastor, nada me faltará, amém, entregava o microfone, né? Muito nervosinho, sempre tive problema com o nervosismo. E a primeira vez que eu fui dirigir um culto e a primeira vez que eu fui ministrar também, que me convidaram para ministrar, eu quase que travo, meu pastor. E falar nessa parte, assim, quase que trava, o senhor, quando o senhor foi ministrar a primeira vez, bem certo que o senhor já falou pra gente aqui, que quando ia dar uma palavra já pregava, né? Quando o senhor foi chamado para ministrar a primeira vez, como foi? Assim, Vitor, eu me lembro que, como eu lia muito a Bíblia, né? Passava muitas horas mesmo, eu tinha assim um certo conteúdo para falar na pregação. Não tinha assim, por exemplo, uma sistematização na mensagem, eu não conhecia a homilética, né? Que é a arte de elaborar sermões e tudo. Então foi tipo um derramar de informações. Não sei se o povo conseguiu me entender. Mas eu me lembro de um dia, Vitor, que eu preguei, cara. E tipo assim, eu tinha algo em torno de 30 minutos para pregar. E cara, eu falei uns 3 minutos e me deu um branco, velho. Esqueci tudo. Nossa. Parece eu em todas as minhas pregações. E tipo, bloqueei mesmo, assim. E tentei ainda fazer alguma coisa, mas não consegui devolver a oportunidade. E sabe, isso é muito, muito perigoso, porque muitas vezes a gente permite, Vitor, que uma experiência determine uma vida. Cara, eu tive essa experiência que foi negativa, mas sabe o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou estudar mais para pregar. Eu vou me dedicar mais para pregar. Então, na próxima pregação, foi bem melhor, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, de não permitir que uma experiência negativa que a gente teve no passado determine uma vida toda. Então Jesus está dizendo talvez, ei, Pedro, tu conseguiu pescar nenhum peixe essa madrugada, mas tenta de novo. Tem isso, que essa vez vai ser diferente da vez passada. É verdade. Puxando essa situação que o senhor falou aí, em relação a uma experiência ruim anterior e a gente meio que dizer, isso não é para mim, eu não tenho dificuldade de falar, eu não sei me expressar, tem muita gente, tem muitos jovens que hoje a gente quer dar uma oportunidade para cantar, para louvar, para dar uma palavra, e não, aquele nervosismo, como o senhor falou no começo, que trava. E quando o senhor teve essa experiência, vamos dizer assim, não muito boa, o senhor chegou a duvidar do seu chamado, do seu ministério? Cheguei, cara, cheguei várias vezes, assim, deu aquela frustração, né, de pensar, não, esse negócio aqui não é para mim. Chorei, inclusive, não, acho que não é esse o meu chamado e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, Vitor. Muitas pessoas pensam que essa questão do nervosismo é só delas.
assim, pela graça de Deus, já tive a oportunidade de pregar para grandes públicos, tipo 2.000 pessoas. Um dia eu chego nesse nível, viu? Vai passar, em nome de Jesus. Mas, tipo assim, eu já preguei para 2.000 pessoas e já preguei também para 5 pessoas. E olha que interessante, Vitor. Tanto para 2.000 pessoas quanto para 5 pessoas, eu fico nervoso antes de pregar, cara. A gente fica nervoso. E eu acho que você não vai perder esse nervosismo. Eu acho que você apenas aprende a lidar com ele. Eu já conversei com muitos amigos pregadores que pregam bem mais do que eu. E eu perguntei isso para eles. Ele falou, não, cara, o nervosismo continua. Então eu acho que você não vence o nervosismo fazendo com que ele deixe de existir. Você vence o nervosismo aprendendo a lidar com ele. E aí que entra o fruto do Espírito, por exemplo, né? Que entra o domínio próprio, de você ter autocontrole, de você conseguir vencer o seu nervosismo, você agir apesar do seu nervosismo. Então, assim, só hoje aprendeu a lidar com o nervosismo, Exato. né? Acho que essa é a chave. Quando o senhor pega o microfone para pregar, nem parece que o senhor está nervoso. Nem né? parece. Nem parece. Mas estou. Meu pastor, o senhor tem hoje aí uma caminhada de quantos anos na obra, fazendo o que Deus lhe chamou para fazer? Eu estou chegando em 11 anos, cara. 11 anos. 11 anos que Jesus me salvou e pela sua graça tem me sustentado. Quase a metade da minha vida, meu pastor. Rapaz, ele é novinho, né, cara? Meu pastor, tô ficando velho mesmo, meu Deus do céu. Não, meu pastor, é brincadeira. Meu pastor, durante toda essa sua caminhada de 11 anos, desde quando Jesus lhe escolheu ali, lhe salvou, fez aquele divisor de água da sua vida, teve algo que marcou nessa caminhada, na sua vida, assim, que o senhor tem assim, como experiência, como base até hoje? Cara, teve muitos momentos assim, sabe? Que até me emociona, assim, sabe? Que um deles foi um dia que eu estava desanimado. Eu acho que todo servo de Deus passa por esse momento. A vida cristã é uma jornada e nessa jornada tem altos e baixos, sabe, Vitor? E teve um dia que eu estava nessa luta, desânimo, frieza, e eu estava a ponto de desistir. E eu falei para Deus, hoje é o último culto, não dá mais para mim, cheguei no meu limite, vou desistir. E eu fui pro culto, sabe? E quando eu cheguei no culto, eu sentei lá num dos últimos bancos, como quem não quer nada, e tinha uma missionária pregando. Assim, ela estava pregando a palavra, e no meio da pregação ela parou de pregar e disse, jovem, venha cá. Diretamente. Aí a gente faz aquele... Quem eu? Olha pro lado, para trás. Né? E aí eu fui na frente, e nossa, Deus usou ela de uma forma tremenda, revelando tudo aquilo que eu tinha dito para Deus em oração. E ela começou a profetizar de lugares, cara. Nossa, até sinto a presença de Deus falando isso. Glória a Deus, pastor. Ela falou de lugares que eu ia chegar, sabe? E que Deus ia me dar graça para que eu conseguisse ser aquilo que Ele queria que eu fosse. E eu vejo isso, sabe, Vitor, se cumprindo. Então, cara, é aquilo que eu preguei na última vez que eu estive com vocês. A graça do Senhor nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aqui vai quase 11 anos sendo sustentado por essa graça. E até, se for possível, até abra essa oportunidade, sabe, Vitor, para falar talvez com essa pessoa que esteja nos assistindo ou nos ouvindo, talvez esteja pensando em parar, mas Deus está dizendo, ei, Elias, levanta. Recebe aí, viu, crente? E bebe, sabe por quê? Porque longa será a tua jornada. Talvez você esteja pensando em parar, mas Deus está dizendo, ei, você vai continuar. Meu pastor, quem se emociona agora sou eu, né? Porque, querendo ou não, o senhor tocou numa situação assim bem recente que eu estou vivendo na minha vida hoje. E eu estou nesse mesmo barco aí que o senhor falou, né? Espero que os meus liderados aí não me apontem o dedo, porque eu estou passando por um deserto muito grande, a qual poucas pessoas sabem, inclusive eu creio que dá uma só o meu pastor sabe. E a gente está vivendo um grande deserto dentro da minha casa, pastor. Não em relação ao meu casamento nem nada, é questão de saúde e tudo. E a gente tem orado a Deus, pedido que Ele fizesse a vontade dEle, fizesse um milagre, só que sabemos também que chega um momento
que o senhor, como pregador, nós como ministrantes, como líderes, pregamos e ensinamos para várias pessoas e falamos do amor de Deus. E chega um momento que nós temos que viver aquilo que pregamos. E a gente está vivendo, minha esposa e eu, estamos vivendo essa situação, meu pastor, de viver aquilo que pregamos e o que se torna mais difícil de tudo isso é que por muitas vezes tu tá orando, tá ali, e Deus ele tá num silêncio muito grande, mas a gente não deixa de confiar, porque a fé que nós estou falando há pouco nos bastidores, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Mas eu tenho a certeza de que vai acontecer. E eu sou, querendo ou não, que não se falou a presença de Deus real aqui neste lugar, já me deu uma força, uma grande preparação para que eu venha vencer esse deserto. E cara, assim, tô falando, eu me lembrei de Jó. Minha referência. Jó, ele foi duramente provado, né? A gente falou sobre isso mais cedo, sobre provação. E Jó foi duramente provado, e ao ser provado, ele perdeu saúde, ele perdeu filhos, ele perdeu bens, e Jó não entende. Eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. E ele entra numa crise. No capítulo 3 lá do livro de Jó, você vai ver Jó perguntando várias vezes, Deus, por quê? E Deus em silêncio para Jó. Só que no final do livro, Jó entende o porquê. É como a gente diz, cai a ficha. E Jó diz assim, Vitor, no capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó entendeu que tudo aquilo que ele estava vivendo havia um propósito divino de levá-lo a conhecê-lo mais profundamente. Eu gosto do C.S. Lewis, aquele escritor, quando ele diz o seguinte, que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Então, através do sofrimento, nós podemos aprender a ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes Deus se utiliza de momentos como esse, como você falou que está passando, justamente para se revelar a nós de uma forma ainda mais profunda, de uma forma mais íntima. Eu lembro de uma frase de Lutero, que existem 3 coisas que aproximam o homem de Deus: a palavra, a oração e o sofrimento. Então, quem sabe tudo isso que você esteja passando seja justamente Deus dizendo, ei, eu te quero mais perto. É verdade, pastor. Já passou assim, que a gente pensa em inúmeras coisas, né, pastor, quando estamos no deserto. Mas, enfim, meu pastor, tivemos aqui, olhando ali, como o senhor falou no culto ao legado, sobre essas redes sociais, né, que porventura sigam lá o pastor Jorge Lucas, tá? Você vai receber bênção através dos vídeos, das mensagens que ele tem falado. Porém, entretanto, nós vemos que o senhor passou por uma prova também, né, meu pastor? Teve um acidente, né? O senhor poderia nos contar se o senhor estava indo pregar, se estava em viagem, estava com a família, e dar esse testemunho aí para todos que estão ouvindo e para a gente saber o que aconteceu ali naquele momento. É como eu falei no início, quando Deus me chamou, ele usou pessoas, né? Me deu sonhos também, visões, mas ele usou pessoas dizendo que eu iria viajar por muitos lugares. E aí aqui no Pará já são quase umas 25 cidades pregando, e os outros 3 estados ou 4 estados do Brasil. E sempre que a gente tem esse tipo de viagem, a gente passa por muitas coisas, né, Vitor? Eu já tinha passado por naufrágio, né? Barco ficar à deriva no Marajó. Eu morro de medo de pegar. Só céu e água e a linha do horizonte. Meu Deus do céu, assim, já viajamos aí 12 horas no Marajó, né? De navio e tudo. E já tinha passado por essa experiência em navio. E ano passado, 2021, já no final do ano, eu recebi o convite para pregar em um congresso próximo de Novo Repartimento, próximo de Tucuruí. E a gente estava a caminho, quando 1h30 da tarde, mais ou menos, um carro veio na direção contrária. Eu puxei o carro um pouquinho para a direção direita, nós estávamos de carro. Puxei o carro um pouquinho para a direção direita, o carro dançou na pista, né? E eu apertei no freio e o carro capotou 3, 4 vezes, né? Quando eu vi, o carro parou de cabeça para baixo, pegando fogo, janelas não abriam,
né? Tinha o risco de explodir, ainda tinha muita gasolina. Exatamente. O tanque estava cheio para a viagem. Ainda estava cheio, eu tinha abastecido em Tailândia. E tiveram que quebrar a janela do carro para que a gente saísse e tudo, mas graças a Deus todos nós sobrevivemos. E uma coisa me marcou, cara, nesse acidente, que o carro não funcionou para nada, foi perda total, sabe? A janela não abria, a porta não abria. Mas enquanto tudo isso acontecia, o louvor continuou tocando no carro naturalmente. O som do carro. O som do carro. Aleluia. Tipo, alguém pode dizer, não, normal. Cara, assim, eu entendo como uma mensagem. É que, apesar da situação, Deus está no controle. É que nem o senhor falou, né? Do carro deu perda total. Aí mais um único objeto que estava dentro do carro ficou tocando, onde estava transmitindo a palavra pelo louvor, né, pastor? Verdade. Então, a gente fica feliz aí, tá, meu pastor? Pelo seu livramento. Mais uma experiência com Deus, né, pastor? Eu brinco dizendo o seguinte, que cheguei na porta do céu, Deus olhou e disse, tá cedo, volta. Ah, não tá na hora, ainda não te quero aqui ainda, vai? Ainda não. Meu pastor, em relação a todas essas experiências, todas assim que o senhor viveu, eu creio que eu ainda não vivi, acho que nem 50%, e não tenho nem 5% dessa unção também aí que o senhor tem. Mas dentro dessa experiência que o senhor viveu, assim, o que passou na sua cabeça na hora, assim, só agradecer a Deus, ou só algum momento pensou assim, não, o que aconteceu? O que passa na cabeça quando a pessoa sofre um acidente dessa forma? Assim, Vitor, na hora eu não tive reação, né? O pastor que estava comigo teve. Ele ainda conseguiu orar dizendo, Jesus, tenha misericórdia. Eu não tive reação. Foi assim muito rápido. Um movimento simples, nós não estávamos correndo, estávamos bem tranquilos na viagem. E depois que nós saímos do carro e vimos como o carro ficou todo, assim, o que me deu foi muita saudade da minha família, cara. Muita saudade, assim, da minha família. E percebi, assim, o quanto às vezes a gente não valoriza, né, aquilo que a gente tem de mais precioso depois da salvação, que é a nossa família, né? Me deu vontade de voltar para casa e ficar com a minha família, só isso. Mas aí quando você fala voltar para casa, mas você ainda seguiu viagem para ministrar? Sim, ainda pregamos, Jesus salvou e batizou. É graça, né? É a graça de Deus, né? É bem, Paulo fala, né? A graça dele que me basta, né? Então, meu pastor, nessa situação, quando o senhor foi ministrar lá, que o senhor disse, geralmente a gente pensa, né? Quando a gente está, por exemplo, eu já pensei várias vezes, se acontecesse um acidente ou um assalto, não sei, a gente vai falando, a gente vai falar, não, a primeira coisa que eu vou falar, Senhor, salva, não sei o que, me perdoa. Só que tem certa situação que o senhor falou, que nem o pastor que estava com o senhor, ele falou, Senhor, tem misericórdia. O senhor não tive reação, não teve reação, né? Foi muito repentino, assim, inesperado. Pois é. Aí então, meu pastor, dentro de tudo que já foi abordado, como um cristão, assim, qual é onde o senhor quer chegar? Se você ainda tem objetivos, ainda tem sonhos, ainda tem vontade de dizer, não, eu quero pregar em tal canto, ou o senhor já está satisfeito assim, com o que o senhor já conquistou? Assim, espiritualmente, ser cada dia mais parecido com Jesus, eu acho que esse é o nosso maior desafio, esse é o nosso grande chamado, que até aquela ideia do Jesuscope, né? Ser uma cópia de Jesus, né? Que é Romanos 8, 29 e 30, quando Paulo diz que Deus nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus, né? Então, meu propósito espiritual é cada dia ser parecido com Jesus. Esse é o nosso grande desafio, a gente está muito longe ainda disso. Mas, assim, ministerialmente, é ser cada vez mais uma referência. Um dos textos assim que eu me baseei, assim, Vitor, foi 1 Timóteo 4,12. Porque você é da Assembleia de Deus também. Aí na Assembleia de Deus muitos obreiros já têm uma certa idade. Sim, senhor. Então eu era bem jovem no meio de obreiros bem mais maduros, né? Por exemplo, eu cuido de pessoas que têm 60, 70 anos, né? Que são ovelhas da congregação. E como lidar com esse tipo de pessoas, né?
Às vezes a gente tem até essa crise de identidade, de vocação. E foi quando eu comecei a ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, de um pastor mais velho a um pastor mais novo. E Paulo, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: Timóteo, que ninguém te despreze por ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. E aí ele diz: na palavra, na fé, no amor, na pureza e na moderação. Então Paulo diz: Timóteo, não é porque você é jovem que você não pode ser um pastor, não é porque você é jovem que você não tem ministério, você tem um ministério, mas entenda uma coisa, Timóteo, você precisa ser um exemplo, você precisa ser uma referência, você precisa ser um modelo para a congregação. E assim, esse é um dos propósitos meus, sabe? Ser um exemplo para a congregação, ser um exemplo para o povo de Deus. Sei que muitas vezes a gente falha muito nisso, É verdade. em sermos uma referência, mas esse é o nosso grande desafio. Meu pastor, o senhor falou uma coisa bem interessante, né? Quando eu era coordenador de jovens numa congregação aqui, lá no Pará, fui chamado para ser, né, obreiro e cuidar dos senhores. Com quantos anos? Isso com 21 anos. Nossa, cara. 21 anos. Eu não vou aqui mentir pro senhor. Eu Tremeu na base. tremei Normal. e recuei, pastor. Sim, porque normal. eu olhava para lá, senhores, tinha Experiente. pregador, tinha muita gente experiente. Eu Idade fiquei pra ser seu olhando- pai. Exatamente. Eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus, eu vou fazer aqui, que é o que eu tenho para passar para eles. Sendo que só tem pregador aqui, levitas, só tinha senhores ali, vamos dizer assim, de alto nível, né, pastor? Sim. Aí eu recuei e falei, não, deixa só eu com jovens mesmo, porque eu não tenho muito o que passar para eles, até porque eu não vou cobrar, eu não tinha essa situação de cobrar, dizer, ei, bora pro ensaio, bora pro culto, tem que vestir tal roupa, assim, não. E eu disse, não, vou ficar aqui quietinho, depois, Senhor, depois a gente conversa, entendeu? E eu vejo assim muito Deus, Vitor. Por exemplo, tinha muitos outros obreiros que Paulo poderia levar consigo. Mas Paulo olhou para um jovem chamado Timóteo, né? Investiu nele e ele se tornou o representante do apóstolo Paulo, né? O pastor de uma grande igreja que era a igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas do período bíblico ali. Então, quem foi que fez com que Paulo olhasse para Timóteo? Foi Deus. Eu tenho certeza também que o mesmo aconteceu contigo. Se alguém te colocou naquele cargo, é porque Deus colocou no coração dele que você era a pessoa para aquele cargo. Aí entra um texto que eu também gosto muito, 2 Timóteo 1,7, quando Paulo diz: Deus não nos deu o espírito de temor, de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Então, se Deus te chamou, mergulha de cabeça, cara. Hashtag, Deus te chamou, mergulha de cabeça. Meu pastor, e uma situação bem interessante, porque ano passado, quando o pastor Anderson nos ligou para assumir um cargo na Almaden, da liderança geral ali, eu tremi. Eu falei, mas Senhor, como eu falei logo no começo, dentre tantos grandes ali, aí, naquele presente momento, isso que o senhor falou agora, Deus ele me repreendeu dentro do meu coração, onde ele falou assim, olha, quem te chamou fui eu e quem te capacita sou eu. Porque eu sempre olhei para mim, olhei para o espelho e falei, sou menor. Ali tem pessoas mais capacitadas para estar lá, pessoas que têm um intelecto, até mais bonito, entendeu, meu pastor? Não que eu não seja bonito. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A Bíblia fala, pastor, Obrigado. que nós somos imagem de Jesus. É verdade. Tô brincando. Pastor, a gente vai para os nossos comerciais, né? Onde o senhor vai poder tomar uma água com gás. Eita, Aqui é outro aleluia. nível, entendeu, pastor? Que é uma água isso, com hein? gás, se eu quiser ali um refrigerantezinho, até um vinho da Santa Ceia, um do suco de uva da Santa Ceia, o senhor pode estar tomando, tá?